Bom, como vocês estão vendo aí, meu nome é Omar e eu vou falar sobre nanocomputação, tá? Quando eu vi que a minha palestra era depois do Fernando, eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Porque nós trabalhamos com coisas completamente diferentes. Então eu fiquei preocupado, falei, como é que eu vou contextualizar as coisas para o pessoal aqui? Mas aí, como quase tudo em computação, principalmente quando a gente está querendo melhorar de baixo para cima, né? Que de certa forma é o caso do Fernando também, mas só que ele está trabalhando lá num nível bem mais alto, como a gente vai ver aqui. O Fernando falou uma coisa ali que eu falei, pô, já sei como contextualizar a coisa, né? Ele falou que o trabalho dele é fazer com que a gente ganhe sempre mais desempenho, né? Esse foi o que ele falou aqui no finalzinho, a gente quer ganhar mais desempenho. Só que ele faz a melhoria do desempenho, como ele mesmo disse, de uma maneira muito desafiadora, que é sem mexer no hardware e sem mexer no programa, ele vai trabalhar nos compiladores para fazer com que esses programas se transformem em código de máquina mais eficiente, tá? Bom, o que a gente vai ver aqui hoje, nessa palestra de nanocomputação, também é como melhorar o desempenho, né? O meu objetivo aqui é como que a gente pode fazer computadores melhores, mais eficientes. Mais eficientes não apenas em questões de velocidade, tá? Mas em outras questões também, questões espaciais, questões energéticas e assim por diante. Okay? Então, de certa forma, dá para a gente linkar essas duas coisas. Então, o que a gente vai ver nessa palestra aqui hoje é a apresentação, meu objetivo principal é apresentar para vocês um tema bem novo e bem diferente, que não é muito convencional de se encontrar em departamentos de ciência da computação. Mas também a gente vai fazer, antes, né, até para dar uma motivação para vocês, passar um pouco pela história da computação de um modo geral, pela visão do hardware, né? Como é que o hardware surgiu e como é que ele está hoje, né? E a gente termina a palestra pensando em como é que vai ser o hardware amanhã, que é o nosso grande objetivo, pensando na questão principalmente do desempenho, tá? Bom, eu sei que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar o laboratório nesses últimos dias, né? A gente está em fase de mudança, final dessa semana a gente muda o laboratório, então está um tanto quanto confuso lá, mas acho que já deu para vocês verem um pouquinho das coisas. Aqui eu vou falar um pouco mais do que a gente tem feito lá e hoje tem mais uma oportunidade de quem não foi visitar o laboratório, tá? Hoje a última oportunidade, porque amanhã a gente vai estar de mudança lá no laboratório, instalando mobiliário novo. Bom, então o sumário da apresentação hoje vai ser esse aqui. Eu vou começar fazendo uma introdução da área, do tema de um modo geral, e aí a gente vai falar o que é o computador, né? Muita pretensão minha vir aqui tentar falar para vocês o que é o computador. Vocês estão cansados de saber o que é o computador. Mas o que está ali naquele tópico, que é o computador, é um passeio pela história do computador como máquina, da computação como a máquina, ok? Bom, depois a gente vai falar de nanocomputação. Aí eu mostro para vocês o que é a nanocomputação. E aí vou mostrar um monte de estudos de caso e possibilidades. Algumas mais rápidas, que são coisas que a gente não trabalha muito, e algumas em mais detalhe, que são coisas que a gente trabalha e a gente tem interesse. Por fim, se a gente ainda tiver tempo, né, a gente fala um pouquinho sobre computação reversível. Né? O que é isso? O que é essa questão de reversibilidade? E como isso se encaixa com a nanocomputação, tá? Para depois a gente fazer uma breve conclusão. Bom, então, começando aqui pela introdução, vamos falar um pouco da definição de nano, né? Esse é um slide que eu carrego por muitos anos para explicar nano, mas hoje nano é uma coisa que já ficou muito conhecida, já caiu muito na mídia, então as pessoas conhecem muito. Mas só para a gente situar, né? Nano é um prefixo que vem do grego antigo e significa não, né? E ele é o 10 a menos 9, né? É o 1 bilionésimo de alguma coisa. Como a gente fala de nanotecnologia, a gente está pensando em unidades métricas, né? Então, um nanômetro é o 10 a menos 9 ou 1 bilionésimo do metro. É algo muito pequenininho. Então, esse nano, esse prefixo nano, ele apenas quer dizer uma ordem de grandeza de alguma dimensão, tá? Por que isso é tão interessante? É interessante porque trabalhar lá na escala nanométrica, de certa forma, nos faz chegar muito próximo do limite da matéria onde a gente pode trabalhar, certo? Para construir coisas que sejam do nosso interesse,
tá? Eu não quero construir coisas pequenas por simplesmente construir coisas cada vez menores. Eu quero construir coisas pequenas para explorar as propriedades que essas coisas pequenas têm, para me trazer benefícios na minha escala, na minha vida cotidiana, tá? Então é aí que está inserida a nanotecnologia. Bom, a natureza, obviamente, ela é muito rica em estruturas de diversos tamanhos, né? Então a gente está vendo ali estruturas bem pequenas que vão ali da ordem de 1 centímetro, que é do tamanho da formiga, e a gente vai descendo até chegar no 1 angstrom, né, que é o 10 a menos 10, ou 0,1 nanômetros. Então a gente vê que a natureza tem estruturas lá da formiga, o fio de cabelo, as células do glóbulo vermelho, até chegar no DNA, onde o DNA está com o diâmetro da escala de nanômetros, né? Então, felizmente, a natureza domina muito, né, trabalha muito com estruturas de várias ordens de grandeza, e essas nanoestruturas possibilitam que nós, que estamos aqui na escala do metro, funcionemos de maneira bem adequada, tá? Mas o que eu quero mostrar nesse slide aqui é o lado direito que estava escondido, que nós, seres humanos, também somos hoje capazes de construir estruturas nessa mesma ordem de grandeza, né? Então a gente vê na mesma escala. Então lá de 1 centímetro a gente pode pensar lá na cabeça de um alfinete, passando por diversas estruturas até chegar aqui embaixo nessa estrutura circular que está aqui, onde cada pontinho deste aqui, nesse quarto de círculo, depois metade de um círculo, 3/4 e o círculo completo, cada pontinho desse é um átomo, onde o ser humano, com um equipamento extremamente especializado, foi capaz de pegar esse átomo, movimentar um a um e formar esse círculo, né? Nós podemos, então, hoje chegar a construir coisas ali, mexendo átomo a átomo. Não imaginem que vai ser fácil construir qualquer coisa mexendo átomo a átomo, é extremamente complexo isso, tá? E é feito em cima de uma superfície muito bem controlada e assim por diante, tá? Bom, só para situar vocês um pouquinho, o que eu trabalho é um pouco com a integração entre essas duas áreas, né? Computação e a nanotecnologia. Existem 2 caminhos para trabalhar com isso. Um é a computação auxiliando muito na nanotecnologia, que a gente chama de nanotecnologia computacional, que eu não vou falar aqui hoje, tá? Eu decidi falar um pouco mais sobre o outro caminho, que é a nanotecnologia auxiliando na computação, né? Lembra que eu falei há 1 minuto ou 2 minutos atrás. Eu estou preocupado em fazer coisas pequenas, não para ter coisas pequenas, mas para que as minhas coisas, na minha escala, as coisas que eu interajo, funcionem de maneira mais apropriada. Como eu comecei lá falando do computador, eu quero fazer o computador com desempenho melhor, tá? Esse é o objetivo. Só para citar algumas poucas coisas, né, em nanotecnologia computacional, a gente tem feito muita coisa lá no laboratório, lá no Nanocomp. Então a gente trabalha muito com a parte de otimização de estruturas, de nanodispositivos, gerenciamento de dados de laboratório, de nanotecnologia, descoberta de conhecimento, de pesquisas de laboratório, que os cientistas não conseguem ver com certa tranquilidade. A gente coloca em sistemas computacionais e consegue ver isso. Então, são algumas das coisas que a gente tem feito, né? Mas o objetivo hoje aqui, como eu disse, é falar um pouco do outro lado da moeda, que é a nanotecnologia auxiliando na computação, que é a nanocomputação. Mas antes disso, né, vamos falar sobre o que é o computador, né? Como eu disse para vocês, eu não tenho a menor pretensão de ficar ensinando isso aqui para vocês, porque vocês conhecem bem. Mas só para a gente situar, ver um pouco do histórico do computador, da computação como máquina, e entender por que a gente vai agora para esse lado da nanocomputação, tá? Então, o que é a nanocomputação? Quando eu falo esse termo para muitas pessoas, né, inclusive pessoas que trabalham muito com nanociência e nanotecnologia, eles perguntam: o que é a nanocomputação? É fazer um computador nanométrico? Né? Diminuir esse computador para ele ficar nanométrico? Como eu disse para vocês, talvez não seja muito esse o objetivo, talvez não, com certeza não é nosso objetivo, né? Na escala nanométrica eu não vou conseguir fazer um computador com a capacidade que eu tenho nos computadores hoje. O que eu quero fazer é explorar as propriedades dessas estruturas nanométricas para fazer computadores melhores, ok? Bom, mas enfim, o que é o computador, né? O que motiva vocês a trabalharem com computação? Eu acredito que 80%, 90% de vocês, quando decidem trabalhar com computação, o que vocês pensam
é muito lá na aplicação, né? Muita gente fala, eu quero trabalhar com computação porque eu quero saber a desenvolver programas, quero saber fazer jogos, eu quero agora saber a fazer redes sociais, eu quero criar aplicativos e, obviamente, ganhar dinheiro e ficar rico, milionário, bilionário, né? Então, essa é uma grande motivação de vocês, né? Mas a gente não pode esquecer, vocês não podem esquecer que, para que isso aconteça, o computador funciona com algo físico, né? O computador não é uma lâmpada mágica, né? A lâmpada lá do Aladim, que a gente vai esfregar e vai fazer o que a gente quer, né? Não tem uma mágica ali por trás, né? A gente tem que trabalhar muito para que as coisas aconteçam, né? Felizmente, tem um gap muito grande entre essas duas coisas, e esse gap é preenchido por várias camadas que abstrai bastante para a gente esse problema da parte física. Então, muitos de vocês trabalham lá no alto nível, pensando em aplicações e coisas desse tipo, né? O Fernando, como na palestra aqui antes, trabalhando lá nos compiladores, sem muito preocupar ou sem ter preocupação nenhuma com o que acontece lá para baixo, né? Então, a gente tem esse gap imenso entre a física e a aplicação lá em cima. Mas a gente não pode esquecer que algo está acontecendo. E até poucos anos atrás, o que estava acontecendo não estava nos impactando muito em termos de sociedade. Mas, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, o que está acontecendo lá na parte física está nos impactando absurdamente, tá? Como? A gente vai ver. Bom, se a gente pensar dos níveis de baixo para cima, vamos preencher essas camadas agora, né? Isso aqui é uma estrutura que eu fiz, esses níveis de camada foi algo que eu peguei de um projeto, de um documento da ACM, né? E depois eu fiz as minhas adaptações, então pode ser que esteja faltando algumas coisas, era apenas um ponto de vista meu ali para simplificar. Se a gente pensar lá na parte física, o que a gente tem é fluxo de elétrons. O que nós, seres humanos, fazemos para ter um computador é controlar o fluxo de corrente elétrica, né? Então, essa pequena coisa, controlar o fluxo de corrente elétrica, proporciona tudo que a gente tem no computador, tá? Como é que a gente faz esse controle dessa física, né, da condutividade elétrica? A gente trabalha com dispositivos, né? E o nosso dispositivo é o transistor. O transistor permite que eu controle esse fluxo da corrente elétrica, né? Bom, se eu pego esses dispositivos, eu crio circuitos, né? Então, quem trabalha com a construção de circuitos já pode, de certa forma, parar de pensar, olha, eu estou controlando ali o fluxo de corrente elétrica, mas talvez eu possa parar de pensar nisso, eu posso já começar a pensar logicamente. Se entra alguma coisa aqui, sai alguma coisa ali ou não, né? Eu não preciso pensar o que é isso, tá? Então, a gente vai abstraindo os níveis. Com esses circuitos eletrônicos, eu começo a ter dispositivos digitais, bem conhecidos por vocês, as portas lógicas. E aí eu já chego num nível de abstração bem diferente lá do fluxo de corrente elétrica acontecendo. E aí eu posso começar, olha, eu vou fazer um sistema digital, eu preciso de uma porta AND conectada a uma porta OR, que vai ligar a uma porta XOR para fazer qualquer coisa que eu queira, tá? Então eu já saio desses níveis de abstração. Bom, eu conectando esses circuitos combinacionais com circuitos sequenciais, com algumas unidades que guardam informação, no caso os flip-flops, eu começo a pensar no nível de transferência entre registradores. Então eu faço alguma coisa e armazeno, faço mais alguma coisa e armazeno, faço alguma coisa e armazeno. Então eu começo a criar blocos, já bem alto nível, né? Depois, com esses blocos, colocando numa estrutura mais organizada, maior, mais complexa, eu começo a ter a organização do meu computador. Eu começo a pegar essas caixinhas, esses blocos, começo a conectá-los e começo a desenvolver um novo ou um processador diferente, original, o que é que seja, né? Então eu posso abstrair completamente da questão do fluxo de corrente elétrica e começar a pensar no computador, né? A gente, em ciência da computação, talvez comece ali na porta lógica, um pouquinho de RTL, na organização, e aí
a gente vai abstraindo para os outros níveis lá em cima. Passa para a arquitetura do conjunto de instruções, sistemas operacionais, linguagem de programação, algoritmos, para chegar lá na nossa aplicação, né? Então a gente fica muito lá no nível superior e esquece o que está acontecendo lá embaixo, tá? Mas por que a gente faz isso, né? Qual é a motivação da gente ter uma máquina como um computador? Bom, as motivações são imensas hoje, né? São muito diferentes de quando essas máquinas surgiram. A gente pode dizer que o computador, na verdade, ele é um sucessor das máquinas para automatização do cálculo, né? Da aritmética. Então a gente tinha lá, na pré-história, a gente podia pensar lá nos ábacos, né? Nas réguas de cálculos, que não são tão antigas assim, né? Talvez nossos pais, nossos avós, quem estudou engenharia, usavam essas réguas, né? E aí, em 1946, né, esse ano está fazendo 70 anos, surgiu lá o ENIAC. Talvez o primeiro computador eletrônico da história, né? O ENIAC era uma máquina imensa que ocupava todo um prédio e que foi feito com intenções militares, né? Observe, em 1946, né, muito próximo da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de fazer cálculos balísticos, né? Ou seja, se eu lançar um foguete a tal velocidade, com determinado ângulo, o que vai acontecer, né? Então foi feito um primeiro computador, que era algo gigantesco para fazer isso. E as peças que existiam para fazer esse computador na época, 70 anos atrás, não é muito tempo, a gente conhece muitas pessoas que têm mais de 70 anos hoje, né? Não era o transistor ainda, eram coisas imensas, eram as válvulas termiônicas. Um ano depois, em 1947, surge então o primeiro transistor, que é essa imagem horrorosa aqui, né, de um triângulo de germânio. O germânio é um material semicondutor tal como o silício, né? Se vocês olharem na tabela periódica, eles estão na mesma coluna. Soldado ali com clipes e coisas bem feias para fazer os contatos, mas funcionava. Eu consegui ter uma chave que controla a corrente elétrica. Eu posso ter corrente elétrica ou não de acordo com os sinais externos que eu coloco, né? E isso é uma grande revolução, né? E de lá para cá, os computadores mudaram muito, mas muito, muito, muito. Como que esses computadores mudaram? Bom, primeiro eu saio da válvula, que era lá o ENIAC e alguns outros computadores da época, e passo para o primeiro transistor. Esses transistores começam a ser miniaturizados. O primeiro transistor era desse tamanho, né? Pegava na minha mão aqui. E aí esse transistor foi cada vez ficando menor. Então eu saio daquelas máquinas imensas que usavam as válvulas e passam a ter circuitos integrados, né? Então eu tenho um chip pequenininho aqui, né, de 1969, 1970, que é o microprocessador da Intel 8008, né, de 8 bits. Né? Olha que coisa maravilhosa. Imagina vocês com um computador hoje espetando um chipzinho desse aqui, né? É uma coisa bem antiga. Bom, o 8008, que está lá naquele cantinho de lá, do lado esquerdo, ele era um computador que usava transistores de 10 micra de tamanho, de comprimento de canal, por onde passava a corrente elétrica. Então observe que a gente sai aqui dos centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, e passa para transistores com 10 micra, né? Muito menores, em poucos anos, 69, 70. Em 1978, se eu não me engano, a gente tem aquele outro processador da Intel que está no meio, que é o 8088, que já usava transistores de 3 micra. Continuo diminuindo o meu transistor. E, obviamente, o que eu espero é que o meu computador melhore. E aí começam a aparecer coisas aqui, ó, de 1982, o 80286, né? Talvez alguns aí já conheçam um pouco mais, o 286, 386, 486, que aí depois veio o Pentium, né? O que era muito legal nessa época é que o pessoal que trabalhava nisso, eles tinham um mundo maravilhoso, porque a miniaturização do transistor, obviamente, permitia que eu colocasse mais transistores no mesmo espaço. Opa, com mais transistores no mesmo espaço, mais capacidade de processamento, capacidade lógica. O desempenho aumentava.
E o que era legal, a eficiência energética também melhorava, porque com transistores menores eu podia diminuir as tensões aplicadas no meu circuito. E eu consumia relativamente a mesma coisa que eu consumia antes. Então era muito bom, o mundo da computação é um mundo maravilhoso. Eu consigo simplesmente diminuir os transistores e as máquinas vão ficando cada vez melhores. Tá? E aí, agora para vocês não se sentirem muito fora da moda, vamos colocar aqui uns processadores já mais modernos. O Core 2 Duo, o i3 e o i7. Né? Esses processadores foram feitos com vários tamanhos de transistores, continuam sendo feitos, muitos deles com vários tamanhos de transistores, mas eu trouxe alguns tamanhos bem interessantes para a gente. Então, Core 2 Duo, 65 nanômetros, passa a ter o canal por onde passa a corrente elétrica no transistor. Então a gente chega na nanoescala. Né? 32 nanômetros e 14 nanômetros, que são os transistores atuais que nós temos nos computadores, né? Nos processadores mais elaborados. Ok? Bom, então continua a miniaturização. Maravilha, o mundo continua perfeito. Só que não, né? Vamos estar na moda aí. Bom, o número de transistores, obviamente, continua aumentando. Se eu tenho transistores cada vez menores, eu coloco mais. O meu desempenho também melhora. Se eu tenho mais capacidade lógica de processamento, ótimo. Só que acontece um grande problema. A minha eficiência energética vai para o buraco. O meu consumo aumenta. Por quê? Porque eu cheguei num determinado tamanho do transistor que, pelas questões de escala, alguns efeitos que não aconteciam nos tamanhos maiores começam a aparecer. Alguns efeitos, por exemplo, da quântica, né? Começa a ter fuga de corrente, os elétrons começam a atravessar barreiras que antes não atravessavam, e isso faz com que eu tenha que aumentar a minha tensão aplicada para resolver esses problemas, e o meu consumo explode, né? Então, como eu disse para vocês, o que acontece hoje lá embaixo, né, na física, impacta muito nas nossas vidas. Né? Vocês vão falar, mas eu ligo meu computador na tomada lá e não estou nem aí, vai demorar pra caramba. Mas vocês não fazem, vocês reclamam demais com a bateria do celular de vocês. Né? O celular hoje é um computador e ele consome muito. E se todo dia você tem que carregar o celular, isso é um saco. Né? Então, isso impacta demais a vida da gente. Esse consumo energético, ele chega a tal grau que se a gente pensa nas grandes empresas, né? Não sei se vocês já tiveram alguma palestra de Big Data e coisas desse tipo, então a gente vê que as grandes empresas, Facebook, Google, Microsoft, cada vez mais com centros de processamento gigantescos, né? A Google com aqueles containers gigantes, eles levam isso para estados americanos ou países extremamente frios, mesmo pagando mais na energia, para que diminua esse problema de superaquecimento. E aí tem uma notícia do dia 1º desse mês, não sei se vocês viram, chega a coisas malucas, como a Microsoft colocando o processamento dela lá dentro do fundo do mar. Né? Será que isso é o caminho certo? Será que eu tenho que fazer coisas malucas como essa? Né? Obviamente que é só um teste, mas imagine que isso seja implantado. Imagina o quanto que a Google, daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar, como é que a Google vai usar o mar, a Microsoft vai usar o mar, vai ficar uma coisa mais complicada. Né? E o que isso vai trazer de impacto? Será que esse calor que está sendo gerado vai aquecer a água ali? Então não vai gerar um superaquecimento global tal, mas o que vai acontecer com a biodiversidade naquela região? Né? Quais são os impactos biológicos e coisas assim? Bom, enfim, vamos à nossa história ainda um pouco da computação aqui, né? Os computadores também, quando foram criados, eles trabalhavam individualmente. O ENIAC, ele trabalhava com ele só, não existia outro, né? Então ele fazia o que ele tinha que fazer e pronto. Quando surgiram os microcomputadores, os mini-computadores, um pouco antes, esses computadores também trabalhavam tanto quanto de forma isolada, né? Até que certa vez alguém conectou esses computadores. Então eu passo um cabo entre um e outro e continuo passando alguma coisa. Corrente elétrica ou hoje luz, né? Fibra ótica, mas estou conectando eles. Depois esses computadores foram sendo conectados a grandes redes e surgiram a internet. Bom, e aí alguém um dia falou, olha, eu não preciso de cabos para conectar esses computadores. Eu consigo transmitir informação pelo ar. Eu tenho um sistema que envia, um sistema que recebe e a coisa fica mais legal. Aí começa a ter as coisas wireless,
né? E aí a gente chega um pouco ao presente da computação. O que é o presente da computação? Isso aqui não é nem presente mais, né? Isso aqui é um passado já. Eu pergunto na minha turma, todo semestre as coisas vão diminuindo. Quem tem desktop em casa ainda? Por favor, levante a mão. Vocês são antigos, hein? Grande parte. Grande parte. Digo aqui chutando uns 70%. Mas observe que não é todo mundo mais. Todo mundo antes tinha um desktop em casa, né? Hoje não. Aquilo é um móvel, ocupa um espaço, atrapalha, né? Um laptop é bem mais fácil, né? Então isso aqui talvez seja os computadores. Então não estou muito errado, aquilo lá ainda continua sendo o computador atual, né? Segundo 70% de vocês aí. Bom, isso aqui é um computador atual, isso aqui é super atual, né? Tablets e coisas assim. Celulares, isso é extremamente atual, ninguém vive sem. E isso é um problema energético grande, que vocês reclamam muito. E aí tem os supercomputadores, as grandes máquinas de processamento, né? Como o da Microsoft, que vai para o fundo do mar. Mas os computadores ainda continuam mudando. Como que eles continuam mudando, né? Mais recentemente, começaram a aparecer computadores muito pequenininhos, né? Já que eu tenho os processadores pequenos, eu começo a fazer os sistemas embarcados, né? E aí eu tenho o Raspberry Pi, microcontroladores como o Arduino e vários outros, que tem ali um pequeno computadorzinho que consome relativamente alguma coisa, mas consome menos que os nossos computadores convencionais, porque eles foram feitos para isso, o objetivo deles é consumir pouco, né? Talvez eu não tenha tanta capacidade de processamento, mas consumo menos. Ligado àquelas sistemas de comunicação sem fio, permite que um monte de coisas novas aconteçam, né? Coisas que estão hoje na moda, porque é coisa nova e que revoluciona, né? Então, se a gente pega as diversas coisas antigas que a gente já tinha, carro, telefone, óculos, relógio, televisão, geladeira, se a gente coloca isso junto com sistemas embarcados, sistemas de comunicação e tudo mais, a gente surge agora o Internet das Coisas, que, se eu não me engano, vocês ainda vão ter uma palestra ainda sobre a Internet das Coisas. Já teve? Então já teve ontem, que bom. Então, isso é uma grande revolução na computação, né? O computador era uma máquina gigantesca que ocupava um prédio há 70 anos atrás, né? Não é há muito tempo. Então era um grande... Depois começaram a aparecer computadores que a gente podia levar para casa e trabalhar em casa. Depois a gente começava a conversar com os nossos vizinhos, começa a conversar com os japoneses lá do outro lado do mundo, com os chineses. E aí a gente começa a ter celular que começa a conectar a internet, que começa a fazer processamento, e a gente começa a levar esses computadores para as nossas coisas do dia a dia, né? Então isso mudou muito a computação e mudou as necessidades da computação, tá? E aí eu falo toda essa história da computação para, de certa forma, motivá-los para falar um pouquinho sobre a nanocomputação, né? Então, enfim, o que é a nanocomputação? Se não é fazer aqueles nanocomputadores, o que seria a nanocomputação? De certa forma, eu já falei um pouquinho. Estudar e aplicar nanoestruturas e nanodispositivos para a criação de uma nova geração de computadores. Por que uma nova geração de computadores? É um termo que também tem sido cunhado agora mais recentemente, que é a computação além do silício, né? Em inglês é muito fácil de achar Beyond Silicon Computing, né? O que é isso, né? A questão é, por que além do silício? Por que não continuar usando o silício se é algo que já está extremamente maduro e que eu sei trabalhar aos montes? Eu não vou continuar trabalhando com silício por alguns problemas, alguns dos quais eu já citei, né? A gente está trazendo alguns problemas para a computação, né? Eu acabei não falando lá antes, mas quando eu mostrei os processadores com escala muito pequenininha, eles tinham uma diferença dos processadores anteriores, né? Aqueles processadores que eu mostrei eram todos processadores que já tinham... Comecei lá no Core 2 Duo, já tinham 2 cores, depois 4 cores, 8 cores e assim por diante, né? Aquilo foi uma maneira da indústria reinventar um pouco a computação devido ao problema do consumo energético. O que se fez? Se eu tenho computadores mais lentos, eu consigo diminuir essa tensão e consigo consumir menos. Então, se eu continuo tendo mais transistores
mas eu estou consumindo muito, eu começo a fazer, em vez de colocar um processador no chip, eu coloco 2, já que eu tenho transistor suficiente para isso. E faço com que o meu computador funcione mais lentamente. Antes a gente tinha lá os computadores de 4, 5 GB, depois a gente caiu para 1 GB de novo, né? Agora a gente vai subindo aos pouquinhos de novo. Então o que eu fiz? Eu mudei a arquitetura, mudei a organização da máquina para que eu ganhasse desempenho na questão do paralelismo, certo? E não na latência ali, de um modo geral. Bom, mas essas coisas chegam no limite. E eu não posso ficar pensando só no silício. Então a gente tem que começar a pensar em coisas novas. Porque além de eu continuar miniaturizando com silício, eu já estou lá com 14 nanômetros e provavelmente a Intel já deve estar preparando a planta para construir os transistores com 10 nanômetros ou coisas assim, eu estou próximo do limite. Eu não vou poder fazer um transistor com um átomo de silício, né? Um átomo de silício é um átomo de silício, ele não é um transistor, ok? Então eu não vou poder miniaturizar infinitamente. Eu vou ter que parar em algum momento. Ok? Bom, então eu tenho que começar a pensar em outras coisas, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. É duro para a humanidade sair da zona de conforto, mas a gente tem que sair. Até porque não tem um material tão bom quanto o silício ainda. Então a gente sofre muito com isso, né? Bom, o cenário mudou, como a gente tinha falado, né? Antes eu tinha um computador para fazer o processamento e pronto, né? Hoje a gente precisa de um computador que faça comunicação, que carregue no meu bolso, que não consuma energia e um monte de outras coisas, que seja portátil, que seja flexível, que seja leve. Então o silício talvez não atenda mais essa demanda sozinho, né? Ele precisa de parceiros, né? Eu preciso então de mais velocidade, menos consumo energético, mais flexibilidade, mais portabilidade. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui no Beyond Silicon é que o silício ele não vai ser substituído por outra tecnologia, né? É uma tecnologia extremamente madura, nós conhecemos muito bem o silício. Mas ela vai ganhar parceiros, né? O silício vai ganhar aliados, né? Segundo a ITRS, né? International Technology Roadmap for Semiconductors, eles lançam documentos anuais falando do que seria o futuro da computação em termos de processamento, armazenamento e memória. A ideia é que no futuro a gente comece a ter computadores híbridos, né? Então o nosso processador não vai ser só silício, ele vai ter silício, ele vai ter matéria orgânica, ele vai ter sistemas de comunicação de radiofrequência, que a gente já tem, os RFIDs, mas tudo isso embutido em um chip só. Eu vou ter dispositivos de spin, né, usando o spin do elétron, eu vou ter dispositivos fotônicos, tudo isso integrado em um chip só, né, para que cada um, dentro das suas vantagens, entregue um produto melhor. Alguns são mais rápidos, outros são menores, outros consomem menos energia. Se eu souber o que usar em cada momento, eu posso fazer com que o computador seja bem mais eficiente, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão do além do silício. Vou mostrar algumas possibilidades para vocês. Uma possibilidade extremamente estudada e uma grande possibilidade é, em vez de usar o silício, usar outros materiais semicondutores. Voltar ao germânio, usar o que a gente chama de materiais semicondutores que misturam dois elementos químicos, não só o silício, não só o germânio, mas, por exemplo, arseneto de galho, né, que são elementos da camada 3 e 5 da tabela periódica. Se a gente olha, o silício está na 4, você tem um na 3, outro na 5, você junta e aí você tem materiais semicondutores também. Eles são materiais mais caros do que o silício, são mais difíceis de trabalhar, são muito usados na indústria de optoeletrônica, fazer laser, LEDs, células fotovoltaicas, fotodetectores, aquelas câmeras de infravermelho, eles são muito usados para isso. Mas para usar para fazer computador, por exemplo, eles são caros, né? Mas quem sabe no futuro a gente consiga barateá-los. Mas eles têm várias vantagens. Dentre as grandes vantagens desses materiais é poder trabalhar com uma velocidade mais alta sem consumir tanto. E aí eu consigo ter computadores mais rápidos do que o que eu tenho hoje, tá? Bom, eu posso trabalhar com carbono. Carbono também é um material muito interessante e que também, dependendo da sua estrutura, tem propriedades semicondutoras, né? Os famosos nanotubos de carbono, dependendo de como eles são enrolados, eles podem ser semicondutores, né? Então tem esse trabalho de 2013 do pessoal do grupo do professor Mitra lá em Stanford, que eles construíram
um processador inteiro, mas era um processador simples, feito com transistores com nanotubos de carbono. Né? E funcionou lindamente o processador deles. Bom, outra coisa é o que eu traduzi para português de nanocomputação de campo acoplado. O nome não quer dizer muita coisa. Mas o que é isso? Esse eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, que a gente tem trabalhado um pouco com ele. Bom, a questão é, será que eu posso fazer computação sem transistores? As duas últimas alternativas que eu tinha mostrado anteriormente continuavam usando transistores, como a chave liga e desliga. Né? Só estava trocando o material, não era mais silício. Tá? Será que eu posso usar alguma coisa que não é transistor? E melhor ainda, será que eu preciso ficar controlando a corrente elétrica? Será que eu não posso controlar outra coisa para ter um controle da informação e fazer processamento? Bom, então uma dessas tecnologias de nanocomputação de campo acoplado é o que a gente chama de QCA, né, que é uma sigla do inglês, de Quantum Dot Cellular Automata, QCA, que a gente chama em português de autômatos celulares com pontos quânticos, que é uma ideia bem maluca, né, mas que começa a já ficar um pouco viável. Como é que funciona isso? Imagina esse quadrado aqui, esse quadrado é uma célula de QCA. Então essa célula de QCA tem 4, que a gente chama de pontos quânticos. Né? A ideia é ver de pontos quânticos, mas não necessariamente são pontos quânticos, né? Que eu não vou entrar no detalhe do que é isso. Mas são 4 pontos onde elétrons podem estar localizados. Tá? Imagina que dentro daquela caixinha eu libere 2 elétrons só. Só tenho 2 elétrons ali dentro. Os elétrons não podem sair da caixa. Eu construo a estrutura que o elétron não pode sair dali. Ele pode só passar de um ponto para o outro. O que acontece é que os elétrons, a gente sabe que elétron com elétron repelem. Então eles vão tentar ficar o mais longe possível um dos outros. Então eles vão tentar ficar na diagonal. Então vamos considerar que aquelas bolinhas pretas é onde os elétrons estão. E as bolinhas brancas é onde os elétrons não estão. Então se os elétrons ficam naquela configuração, eu posso chamar, por exemplo, de 0. Se eles invertem e ficam na outra configuração, eu posso chamar de 1. E eu tenho 2 estados. Lógica binária. Tá? Bom, o que é interessante é que se eu coloco, por exemplo, uma cadeia linear, né, um do lado do outro, uma célula dessa do lado da outra, os elétrons de uma célula influenciam na posição dos elétrons da outra célula, por interação coulombiana, certo? Então, se aquela primeira célula é uma entrada, os elétrons da outra célula vão se polarizar dessa forma. Então, eu tenho um fio ali, consigo transportar a informação de um lado para o outro. Se eu coloco uma célula em diagonal, como está ali, eu faço um fan-out, distribuo a informação e na diagonal ela inverte. Observe que se ela tivesse mantido a polarização, eu ia ter uma repulsão grande aqui. Ó. Como ela inverteu, ela fica no estado mais estável. Então eu tenho um inversor. Opa, tem um fio, tem um inversor, tem um fan-out, né? Eu trouxe a informação lá e de um fio passei para 2 fios, 3 fios, 4 fios, quanto eu queira. E tem uma estrutura também muito legal que chama Majority Gate. Essa é uma porta lógica, diferente do que a gente está acostumado com o CMOS, por exemplo. Então eu tenho, em vez de ter porta AND, porta OR, eu tenho essa Majority Gate aqui. O que é isso aqui? Eu tenho 3 entradas, entrada 1, 2 e 3. Observem que as entradas 1 e 3 estão com o que a gente chama de lógica 1. E a entrada 2 está com a lógica 0. Aquela célula do meio vai ficar de que jeito? Ela vai ficar com a maioria das entradas, certo? E propaga para a saída. Dá para enxergar que se ela tivesse invertida ia ser pior? Né? Então, com isso aqui, com o inversor e com o fio, eu faço qualquer coisa que eu quiser. Mas como? Opa, a gente sabe que se a gente usar, por exemplo, um OR com um inversor, um NOR, a gente já consegue fazer qualquer coisa. Né? Se eu fixo aquela célula 2 sempre em 0, como ela está, esse meu dispositivo se transforma numa porta AND. Eu só vou ter 1 na saída se 1 e 3 forem 1. Certo? Agora, se eu pegar aquele 2 que está vermelho e colocar em 1, eu vou ter uma porta OR. Porque se 1 ou 3 forem 1, eu vou ser maioria e saio. Então eu posso transformar isso em porta AND, OR e assim por diante. Bom, com esse tipo de dispositivos a gente começa então a abstrair e andar para os níveis mais altos. Né? Então a gente começa a criar dispositivos novos. Né? Então lá no laboratório a gente tem feito muitos desses dispositivos. Né? Muito simulado, infelizmente, porque a gente não tem muito equipamentos para poder construir isso. Bom, então a gente construiu, por exemplo, um nanoroteador há algum tempo atrás. Né? A gente construiu um sistema de comunicação
que faz toda a comunicação serial. Então, do lado de lá tem um pedaço, e aí ele manda a informação é transmitida serialmente, depois eu transformo em paralelo e faço o processamento com essa informação. Bom, isso é muito legal, essa é uma ideia, digamos, bem diferente da computação convencional, mas que tem vários problemas. O principal... e tem várias vantagens. Quais são as principais vantagens? Primeiro, é muito rápido, estima-se que isso aqui poderia chegar a terahertz de clock. Pô, que fantástico, né? Eu saio de gigahertz para terahertz, é 1000 vezes mais rápido, maravilha. Segunda coisa, eu não tenho fluxo de corrente elétrica. Os meus elétrons não vão embora, eles ficam dentro da caixinha. Então, eu não tenho muita dissipação de energia. Eu tenho um consumo energético bem baixo, tá? Mas tem uma grande desvantagem. Isso aqui é muito difícil de ser fabricado, né? Tem alguma coisa fabricada? Né? Toda vez que eu faço uma palestra, alguém pergunta isso, então já adianto. Tem vários laboratórios que produziram algumas coisas assim. Quando que vai chegar no mercado? Não tenho a menor ideia, nem sei se vai chegar no mercado, tá? Mas, baseado nisso, surge uma nova tecnologia chamada NML, Nanomagnet Logic, que é um QCA versão magnética. E esse cara, sim, já passa a ser muito mais palpável de ser fabricado. Não quero dizer que é fácil, continua muito difícil, mas já é mais palpável. Por quê? Porque funciona a temperatura ambiente. O consumo energético é baixíssimo, mas ele tem uma desvantagem. Ele não é tão rápido. Talvez eu vou ficar aqui no megahertz. Mas para sistemas embarcados, que maravilha, eu não preciso de tanta velocidade, consumo energético baixíssimo, pequenos, opa, dá para fazer muita coisa bacana. Como é que isso funciona? Quando eu tenho uma estrutura magnética e eu reduzo ela de tamanho, né, no caso ali a gente pode pensar num retângulo ou numa elipse, eu crio o chamado monodomínio. E esse monodomínio faz com que os spins dos elétrons girem todos em uma direção só. E aí ele gera um campo norte e um campo sul naquela estrutura, né? Então aquele bastão que eu tenho de lá, saindo informações, eu posso dizer que o vermelho é o norte, o azul é o sul, né? Então eu posso ter ou esses spins apontando para cima, ou esses spins apontando para baixo. E eles têm, por causa da física do material, eles preferem ficar nesse eixo maior, alongado, que a gente chama de eixo fácil. O outro eixo é o eixo difícil, que é ficar na horizontal, os elétrons não gostam. Então eles ficam para cima ou para baixo. Então, como em QCA eu tenho uma lógica binária, 0 e 1. O que é interessante, esse aqui já são cálculos nossos, até de um artigo que a gente está para submeter essa semana. Isso aqui são alguns cálculos iniciais que nós fizemos. Então a gente mostra que se eu colocar um do lado do outro, do jeito que está lá, eu tenho uma interação que a gente chama antiferromagnética. Se o cara de lá está apontando para cima, o de baixo vai apontar para baixo, né? Se eu tiver eles alinhados no eixo fácil, como está ali, eu tenho um acoplamento ferromagnético. Se o de baixo está apontando para cima, o de cima também vai apontar para cima. E o que é legal é que se eu coloco um do lado do outro, né, daquele jeito ali, antiferromagnético, eles vão trocando. Então eu posso ter um fio. Se eu tenho um número ímpar de estruturas, eu tenho um fio. Se eu tenho um número par, eu tenho um inversor. Então já fica a coisa mais palpável. E o que vocês estão vendo ali é uma imagem real. O que está lá em cima é uma imagem de microscopia, de uma estrutura construída, e embaixo uma imagem também de microscopia vendo o campo magnético gerado por essas estruturas, mostrando que funciona, né? E a gente pode pensar em estruturas maiores também. Isso aqui é um somador. Então a gente tem um half adder aqui, né? Ele tem 3 entradas e eu tenho ali a minha saída. Só que ele replica as entradas para ficar mais fácil, mas a gente já consegue ter algumas estruturas prontas. De novo, aos nossos cálculos, isso aqui é um cálculo analítico que a gente está propondo novo para fazer isso, e a gente está vendo ali o majority gate. Esse é o majority gate, mas tem que tomar cuidado com a majority gate do QCA, porque ali eu tenho, os amarelinhos são as entradas. A gente tem que pensar que a entrada que vem do lado é uma entrada barrada, porque é uma interação antiferromagnética, ela faz com que a do meio inverta, né? Então tem que tomar cuidado na hora de preparar a lógica. Mas aqui a gente está mostrando algumas imagens dos nossos cálculos, lá com uma colaboração com o professor Luiz Melo, lá do Departamento de Engenharia Elétrica. A gente fez esses cálculos recentemente e a gente está mostrando que a coisa funciona bem, né? E agora a gente está no processo de desenvolver um simulador
né, um primeiro grande simulador que vai estar disponível para todo mundo utilizar, né? Nossa ideia era talvez até agora aqui na escola de verão vocês pudessem usar o simulador. Quem foi lá no laboratório possivelmente deve ter visto uma versão preliminar do simulador. Possivelmente no meio do ano a gente vai ter uma versão finalizada do simulador disponível. Bom, passando para outra possibilidade, até porque o nosso tempo voa aqui, né? Vamos pensar um pouco na computação fotônica. Isso aqui é uma outra possibilidade que a gente tem trabalhado lá no laboratório, que o Luiz está sentado ali, que é o meu aluno, até que foi citado aqui no começo, né, o professor Chaimovics, quando falou, olha, na escola de verão, quem sabe alguns de vocês venham a trabalhar com a gente no futuro. O Luiz veio na primeira escola de verão, ele é colombiano, veio lá da Colômbia para vir na escola de verão, gostou, ficou, defendeu o mestrado semana passada, né, Luiz? E já está no doutorado, né? E ele trabalhou com essa computação fotônica, e vai continuar agora no doutorado, e a ideia é que agora, nesses 4 anos que ele tem, a gente cria alguma coisa física mesmo funcionando. Bom, o que é essa computação fotônica? Como é que a gente faz a computação fotônica? A gente trabalha com uma estrutura que chama cristal fotônico, né? O nosso semicondutor convencional, de silício e tudo mais, é um cristal, só que é um cristal de átomos, né, ou de íons. Aqui a gente tem um cristal de uma estrutura fotônica. Como é que faz? Eu tenho dispositivos semicondutores com constantes dielétricas distintas. E aí eu faço eu apresento essas estruturas de forma periódica, como acontece no cristal. Essa periodicidade pode ser em uma dimensão, em 2 dimensões ou 3 dimensões, né? Uma dimensão é muito limitada, é bom para eu usar para fazer laser e coisas desse tipo. 3 dimensões é muito difícil de construir. 2 dimensões dá para construir, relativamente tranquilo, e ela possibilita muita coisa legal, que é o que a gente tem trabalhado. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu posso criar bastões de silício, que são aquelas estruturas que a gente está vendo ali, preenchidos com ar. Mas observe que o silício está muito bem distribuído, periodicamente distribuído. Então, o silício com ar, o ar tem uma constante dielétrica diferente do silício. Ele acaba gerando um gap fotônico, que a gente chama. A distribuição de frequências que passam por esse material, por causa de fenômenos quânticos, ele cria um gap que é proibido. Então, o que a gente está vendo aqui nessa imagem é que essas frequências aqui são todas permitidas. Essas frequências são permitidas, mas essas frequências marcadas em amarelo são proibidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego um comprimento de onda, uma luz com essa frequência proibida, né, como está ali, e eu jogo essa frequência no cristal, o cristal vai refletir essa luz. Então eu jogo a luz no cristal, essa luz é proibida de passar pelo cristal. E a luz volta. Então eu não consigo transmitir. Só que aí a gente é esperto, a gente vai e gera defeito no material. E um defeito que a gente faz é tirar, por exemplo, uma linha. Se eu tiro uma linha do material, eu crio um caminho por onde essa luz pode passar, tá? Então eu insiro a luz ali, ela transmite por esse material, né? Então isso aqui é uma imagem nossa de simulações. Bom, se eu posso fazer isso, eu posso fazer o caminho que eu quiser, né? Então esses caminhos a gente chama de guia de onda, porque eu guio a onda de luz passando pelo material. Mas aí, né, poucos anos para cá, 2013 para cá, 2013, 2014, os cientistas começaram a pensar, ó, peraí, se eu consigo guiar a luz, eu começo a brincar com coisas bem interessantes. Se eu coloco duas luzes distintas passando por caminhos distintos que em algum momento vão se cruzar, se eu consigo controlar a fase dessas ondas, eu posso fazer com que elas combinem e criem uma combinação construtiva que vai fortalecer essa luz. Então eu combino a luz e essa luz sai lá. Agora, se eu mudo a fase com que essas ondas chegam no ponto de interseção, eu crio uma interferência destrutiva, lembrem lá das aulas de física, lá do 2º grau, né? E eu mato essa luz, né? Ah, que legal. Então agora com isso eu começo a pensar em coisas muito interessantes. O quê? Opa, nós aqui, como sempre, nosso interesse, vamos fazer computadores óticos, tá? Mas antes de eu fazer o computador óptico, vamos pensar naqueles níveis de abstração. Antes eu controlava a corrente elétrica, agora eu estou controlando a corrente de fótons, ou seja, luz. Antes eu tinha o transistor, agora eu não tenho o transistor mais, tá? Eu tinha portas lógicas. Opa, então
também vou criar portas lógicas fotônicas. Com essas portas lógicas, depois eu posso criar novas estruturas. Então, de 2013 para cá, começaram a aparecer alguns artigos na literatura com algumas primeiras portas lógicas, né? Uma porta AND, uma porta XOR, algumas coisas simples, uma porta OR. E aí nós começamos a pensar em algumas coisas. E aí o Luiz, trabalhando nisso, criou algumas portas, né? Vou mostrar aqui uma das portas que ele criou, que é a Majority Gate. Lembra da Majority Gate lá de QCA? A Majority Gate ela tem uma vantagem absurda na hora de fazer a síntese lógica, comparada com porta AND e porta OR. Isso não acontece no CMOS porque eu não tenho, mas nas tecnologias que tem eu consigo fazer circuito muito mais enxuto usando porta lógica. Majority Gate, né? Perdão. Então, a gente criou uma Majority Gate. Então, essa é a Majority Gate criada lá pelo Luiz. Então, só para mostrar alguns funcionamentos dessa Majority, quando eu não coloco luz, é 0. Quando eu coloco luz, é 1. Então, se a minha entrada é 0, 0, 1, a minha saída saiu alguma coisa, saiu um sinalzinho ali, mas foi uma transmissão de 32%. Quando a gente coloca 0, 1, 1, sai muita luz aqui, sai 88% de luz. Então eu comecei a criar as minhas primeiras portas lógicas. Que maravilha, né? A gente criou outras, né? Então eu posso conectar essas portas e criar circuitos. Isso seria fantástico, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso ainda, né? Isso o Luiz tem que resolver agora nos 4 anos que ele tem para frente, né? Qual que é o problema? Como vocês estão vendo, lá onde eu não coloco luz, eu tenho uma luz que volta, né? Então imagina o elétron andando para trás ali no meu circuito. Isso é horrível, vai matar toda a minha informação. Então esse é um dos problemas. Outra coisa, eu continuo saindo com alguma coisinha ali, e mesmo quando eu saio com um sinal digital, digamos, lógico, 1, ele não é 100%. Então o sinal vai perdendo força. Eu preciso de um amplificador, de um diodo ali, alguma coisa que resolva esse meu problema. Então a questão é, eu consigo criar portas lógicas, mas eu não consigo cascatear as portas lógicas, né? Daqui 4 anos vocês voltam. Eu prometo fazer uma palestra sobre isso, né, Luiz? E a gente vai mostrar as portas cascateadas. Mas é um trabalho legal, o Luiz acabou ganhando o prêmio lá no SB Micro, né, no Simpósio de Microeletrônica, como o melhor artigo no ano passado, sobre esse trabalho. Bom, para a gente terminar aqui, eu vou mostrar mais 2, muito rapidinho. Uma é a eletrônica molecular, né, que também vem crescendo muito. Não vou falar muito sobre ela, só mostrar alguns exemplos. Mas vocês já usam dispositivos moleculares, usam. E podem comprar coisas com dispositivos moleculares muito interessantes, né? Qual é o principal dispositivo molecular à venda no mercado de eletrônica? Quem conhece? Ninguém? Falar aí? OLED. Conhece os OLEDs agora? As TVs de OLEDs e tudo mais? O OLED é o LED, semicondutor, só que o semicondutor, em vez de ser inorgânico, silício, é orgânico, é uma molécula. É uma molécula orgânica que funciona como um semicondutor. E aí ela tem várias vantagens, certo? Bom, então, tanto eu posso fazer dispositivos que emitam luz, como eu posso fazer dispositivos que façam lógica. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia de manhã, estava lá, eletrônica molecular, 1000 vezes melhor. Mas eu não consegui ler a reportagem antes. Se eu conseguisse ler, eu trazia alguma coisa para vocês. Mas o legal da dispositivo orgânico é que eu posso fazer, por exemplo, coisas flexíveis, né? Uma das pretensões do OLED é construir no futuro telas flexíveis, né, que chama de smart paper, né, digital paper. Então, minha tela vai ser enrolada, né? Se eu posso fazer a tela enrolada, por que eu não posso pensar também em fazer um dia o processador enrolável, né? Então, meu celular vai ser uma coisa que eu dobro, guardo na carteira, desdobro, atendo, alguma coisa nesse sentido. Bom, e por fim, eu também posso fazer computação com biologia, né? Esse é um trabalho que a gente tem meio começando com um grupo lá do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas aqui. Isso surge porque tem um negócio muito legal e muito novo que chama biologia sintética. O que é biologia sintética? Biologia sintética é que eu posso pegar o DNA de uma estrutura, por exemplo. Eu tenho vários pedacinhos de DNA conhecidos e com funções já determinadas. Nós hoje, como seres humanos, somos capazes de conectar esses pedacinhos de DNA, pegar esse DNA novo, colocar num chassi, que a gente chama, ou seja, numa bactéria,
E essa bactéria começa a funcionar com aquele DNA novo. E esse DNA nada mais é do que um sistema lógico. Eu posso criar lógica nesse DNA. Eu falo assim, olha, se tiver a molécula tal, com a molécula A, com a molécula B, então essa minha bactéria vai identificar e vai começar a produzir a molécula C. E essa molécula C pode ser recebida por uma outra bactéria, que tem lá o seu DNA modificado, e assim por diante. E eu posso fazer, então, uma computação dessa forma. Tá? Então, esse artigo aqui, ó, do ano passado, ó, foi submetido em 5 de fevereiro de 2015, então há um ano atrás, publicado em maio, os caras resolveram o problema do TRISAT, né? Eles não fizeram biologicamente ali, mas eles fizeram toda a parte teórica, mostraram como pode ser feito os dispositivos biológicos. E a questão é que eu posso fazer todas as combinações possíveis muito facilmente, jogar tudo numa solução, e se aquele problema for satisfeito ou não, se aquele problema... tem um legal, eu posso querer mexer no DNA, que se for verdade, a bactéria gera uma proteína e essa proteína emite luz. Então eu jogo ali, se uma bactéria emitir luz é porque aquele problema é satisfeito. Né? Então eu posso resolver assim, em alguns minutos, esse problema. Né? Então a nossa intenção é fazer computação biológica, é cascatear essas informações. Né? O que é legal é que já existe um monte de coisa na literatura que pedaços de DNA que se comportam como porta-end, porta-NAND, porta-XOR, amplificador, oscilador, porta-OU. Como juntar essas coisas? E detalhe, eu não vou ter fio. Como que eu conecto? Como é que eu faço? Como é que eu tenho tolerância à falha? E se uma bactéria morrer? Meu computador morre junto? Será que eu tenho que ter redundância? Como é que isso funciona? Então é uma coisa que a gente está começando a investigar, tem um aluno de doutorado que vai começar a trabalhar com isso agora. Então a ideia é fazer isso, conectar sistemas biológicos como se fossem portas lógicas para executar algumas funções. É óbvio que eu não tenho a pretensão de, em poucos anos, criar um computador biológico, mas eu posso criar um sistema digital biológico em pouco tempo. E para que eu vou usar isso? Por que não para fazer diagnóstico, por exemplo, na indústria? Né? Coloco ali um soro, alguma coisa, processa logicamente, dá o resultado positivo, negativo, posso ter mais de um nível, posso fazer um monte de coisa. Bom, então aqui estão as várias possibilidades, algumas das possibilidades, existem outras. Eu mostrei em mais detalhe aquelas que a gente tem trabalhado mais e algumas que a gente tem tido alguma interação. O que é legal disso é que grande parte desses sistemas, eles nos levam a um baixo consumo de energia. Né? E aí eu começo a pensar em outras coisas que eu queria falar aqui, mas infelizmente eu vou passar muito batido, porque a gente não tem muito tempo. Mas aí entra a questão da computação reversível. O que é isso? Bom, falar um pouquinho de computação reversível. Lá no meu computador eu tenho, o que eu tenho de entrada? Eu tenho a corrente elétrica, que eu tenho que ligar ele na tomada, se não tiver na tomada tem a bateria, e eu entro com bits. Né? Posso entrar, sei lá como é que eu entro com esses bits, mas eu entro com bits. Né? E o que eu tenho na saída? Eu tenho outros bits, que são as minhas respostas, e sai energia que poderia ser recuperada. Por que a Microsoft não pensa no seguinte, olha, o calor que eu vou gerar no meu sistema, eu vou criar uma pequena usina termoelétrica para gerar energia de novo. Será que eu poderia fazer isso? Poderia, mas é difícil e talvez não seja eficiente. Tá? Então, isso aqui de certa forma não acontece. Eu tenho a energia não recuperada, que na verdade é tudo que eu tenho hoje, ou quase tudo, ou a maior parte usando o silício. Né? Então, eu tenho essa energia não recuperada. E eu tenho uma energia que é perdida pela irreversibilidade. O que é isso? Quando eu tenho uma porta, vou pular isso aqui, não vou falar dessas coisas. Quando eu tenho uma porta AND, se eu pergunto para você o seguinte, olha, se a saída é 0, qual foi a minha entrada? Alguém sabe? Pode ter sido 00, 01, 0, eu não sei. Então observe que eu perdi informação nesse processo. E aí o que está falando no slide anterior, que eu pulei, é que cada informação perdida dessa consome kBT-ln2 de energia. Né? É dissipado pelas leis da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. KB é a constante de Boltzmann, alguma coisa lá em 10 a menos 34. Então é pouquinho, é pouquinho. Pouquinho para o silício hoje, que gasta 10 a 8 disso aí. Mas quando a gente chega em tecnologias como a fotônica, NML, que consome muito pouco, a gente está no limite ali. Então, se eu continuar gerando
dissipação por causa dessa irreversibilidade, eu vou gerando calor, 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 que pode prejudicar o funcionamento do meu dispositivo, porque pode excitá-lo, por exemplo, termicamente, né? Então o que a gente tem que fazer agora é começar a fazer uma computação que seja reversível. E como é que eu começo fazendo isso? Eu crio portas lógicas reversíveis, né? Bom, vou pular isso aqui, só mostrar para você. Então é uma computação que vai e volta, né? Então, diferente da porta AND, quer ver? A gente já usa uma porta reversível. Se eu tenho uma saída 0 e um inversor, qual foi a minha entrada? 1. Então, não perdi informação, certo? Se eu coloco um inversor na frente, eu recupero. Eu não apaguei a informação, eu consigo, logicamente, voltar ao que eu tinha, certo? Então, eu não dissipo. Isso é muito legal, né? Tem a ver com a questão de entropia e tudo mais. Existe uma porta que chama porta de Fredkin, que ela funciona da seguinte forma. Ela tem 3 entradas, C, I1 e I2. E 3 saídas, C, O1 e O2. Por que eu chamo C e C? Porque o C que entra lá é o C que sai aqui, tá? Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Imagina, se C é igual a 1, C obviamente vai sair ali onde estava C, I1 vai sair em O1 e I2 vai sair em O2. Ou seja, o que está na entrada está na saída, é praticamente 3 fios, é tudo igual, certo? Bom, mas quando C é 0, C continua saindo ali, mas I1 e I2 invertem. E o mais legal, essa porta é universal. Com ela eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, se eu coloco A em C, as minhas entradas são A e B. Se eu coloco A em C, 1 em I1 e B em I2, o que eu tenho na saída? Eu tenho A, aqui eu vou ter A ou B. Então eu tenho uma porta OU aqui. Será? Opa, se A for 0, se A for 1, todo mundo vem igual, certo? Se A for 1, o 1 vai vir para cá, então é 1. Se A for 0, o 1 vai vir aqui para baixo e o que vai vir para cá é B. Se B for 1, sai 1. Se B for 0, sai 0. Bom, fica exercício para casa, fazer a porta AND, fan-out, inversor, o que vocês quiserem. Bom, conclusão. O que eu queria passar para vocês aqui um pouco, como eu falei lá no começo, tentando fazer um pouco um link com a palestra do Fernando aqui, que trabalha com coisa completamente diferente, né? Acho que ficou bem claro, né? Alguém está com alguma dúvida que as coisas são bem diferentes? Bom, o Fernando falou, olha, eu quero melhorar o desempenho do computador, mas ele está lá pensando em melhorar o compilador, né? E eu estou querendo fazer computadores também mais eficientes, mas eu estou mexendo não só no hardware, mas lá embaixo, na estrutura do hardware. Esse é meu objetivo. Mas observe que sempre pensando nos níveis lá de cima, né? Muitas vezes a gente começa a pensar, mas o que eu posso fazer de computação que eu não poderia fazer hoje se eu trocar a máquina? Certo? Muitas das coisas, obviamente, continuam, mas muitas coisas são novas, ok? Então, o que eu queria passar para vocês é, vamos pensar nas máquinas do futuro, né? Então, a gente viu lá da pré-história, passando para as máquinas atuais, mas eu quero que vocês pensem assim, ó, máquinas que dobram, que enrolam, máquinas que a gente não enxerga, sei lá, ponham a cabeça para pensar, né? E aí é o que a gente tem que pensar com novos materiais. Infelizmente, nós, como seres humanos, né, como cientistas, temos que sair da zona de conforto do silício. Seria muito bom se estivesse continuando com o silício e ele tivesse ainda muito tempo, como muitas pessoas imaginaram que teriam anos atrás, né? Mas temos que sair da zona de conforto. Depois, quando a palestra estiver disponível para vocês, tem algumas referências interessantes, algumas de computação reversível. Tem esse livro, que é um livro novo, muito bom, né? CMOS and Beyond, que fala um pouco desse problema do CMOS, como é que eu posso mexer com o CMOS de forma diferente para tentar resolver os problemas e como eu posso usar outras novas tecnologias, tá? E também livros sobre Field Coupled Nanocomputing, né, que vai falar lá sobre NML, QCA, esse livro um pouco mais antigo de QCA, e um livro antiquíssimo, que é o Feynman Lectures on Computation, que é fantástico. Acho que vocês, como possíveis cientistas da computação, deveriam ler, porque é uma computação, uma visão de computação, muitos anos atrás, por um físico. Então ele chega nessas questões, qual é o limite da computação? Né? E ele entra nesses detalhes. Então esse livro é um livro fortemente recomendado. Tá? Bom, quem quiser entrar em contato, o site do laboratório está ali, podem entrar em contato, lá vocês acham o meu e-mail, também meu e-mail não é difícil de achar.
O laboratório está sempre de portas abertas, a gente sempre aceita alunos. Quando tem bolsa, ótimo. Quando não tem, quiser trabalhar como voluntário no laboratório, também perfeito. Entra no buffer para receber a bolsa, né? Obviamente, quem estiver lá dentro tem prioridade. Então, quando quiserem, pode me procurar lá. E se tiverem alguma pergunta também agora, podem fazer. Obrigado.